Fico muito feliz quando chega terça-feira. Margarida entrando na sala. Oi, Maurício, boa noite. Hoje eu não pude ir no NIT. Boa noite a todos aí. Você está sem som, Maurício. Boa noite, Sandra. Ô, Maurício, você está sem som, tá? Eu sei que você tentou falar alguma coisa. Agora que eu vi que o microfone estava desligado. Não, eu estou dizendo que eu me atrasei um pouco por causa do término do NIT, mas também tinham outras questões aqui em casa que eu tive que resolver. Eu não quis entrar no momento que você estava fazendo a meditação para não atrapalhar nada, entendeu? Mas estamos aí, vamos em frente. Não. Então tá bom, Margarida, que bom te ver. Então, pessoal, nós estamos seguindo para o nosso último encontro do nosso livro, desse pequeno, grande livro, né? Luz no Caminho. Semana passada, né, estivemos juntos aqui, lendo as últimas regras, até a 21, e foi um pouco assim, emocionante, né? Pelo menos assim, eu senti isso, e acho que vocês também, né? Algumas pessoas comentaram também, chegar no final desse livro e tentar descobrir, desvendar, conversar um pouco, como a gente sempre fala, é uma suma prepotência, mas ao mesmo tempo isso aquece nosso coração, brilha nossos olhos, né? Então hoje nós vamos ler esse texto que anexado aqui, que chama Karma. Nessa nota de rodapé, na página 97, fala que este ensaio, atribuído ao mestre veneziano, ele já faz parte da primeira edição da obra que foi de 1885. E aí eu tirei umas fotos dessas páginas, tirei assim, não tive muita, assim, não fiquei me esmerando muito não, tá? Tirei mesmo, assim, vai aparecer meu dedo aí nas imagens, mas só para a gente poder acompanhar, fazer uma leitura aqui corrida. E aí, é o que eu imaginei, a gente vai lendo, seria, se a gente conseguisse terminar hoje, seria ótimo, porque assim a gente conseguiria já passar para outros planejamentos, outros encontros, fazer palestras semana que vem, mas não necessariamente. Isso é muito do andamento aqui do nosso grupo, né, das nossas conversas, das nossas trocas. Então, a ideia é essa, a gente fazer uma leitura corrida e comentários livres. Tá bem? Vou compartilhar, então. Ok, para mim tá bem. Deixa eu só abrir ali meu... O Sandro apresentou ali o lançamento do último livro do Krishnamurti, né? Esse eu não assisti a palestra. Você estava sem som, né, na hora, né? Tá aqui, A Beleza da Montanha. Essa palestra eu não assisti ainda não, mas a de sábado agora foi maravilhosa também, sobre a morte. A desse sábado agora, com quem? Com o Eduardo? Isso, com o Eduardo e esqueço o nome dele. No domingo, né? Domingo. Domingo, isso. Não, era domingo não, sábado. Não, foi domingo. Krishnamurti é domingo, né? Domingo. Isso. É o chá das 5. A Raquel falou que você assistiu a outra palestra, Extinção ou Renovação, né? Sim, eu quase que eu fiquei assim ao vivo com eles, né? Nossa, que palestra, tá?
Eu achei excelente ele conduziu também. muito bem, muito bem. A hora que você passou ali o comentário, eu estava vibrando, nossa, é muito, assim, muito viva, né, as palavras que ele colocou. O nosso olhar fica muito atento, né, Sandro? E a gente Você tinha percebe... comentado sobre essa palestra no nosso encontro e depois o Sandro comentou. Não, o Sandro colocou os comentários logo em seguida, após a palestra. E o que eu achei mais interessante... Você assistiu essa, Renovação ou Extinção? Eu não vi. Maurício, você está Você escutando? Você assistiu essa palestra, Maurício, do Eduardo Iver? Não vi, Extinção não vi, ou não. Renovação? Não A vi, gente não, achou mas muito ela atual, está... Eu não sei se foi você que colocou, Sandro, mas ela está gravada aqui e uma hora dessas eu vou pegar para ver. Ela dá 1 hora certinho. Eu achei muito atual a maneira que ele colocou, alguém me enviou, está aqui no... Para eu uma hora mandei. que eu tiver aqui, eu assistir. O que eu mais gostei nessa palestra foi a respeito, assim, que a gente fica bem focado mesmo no que está motivando a gente, sabe? A gente que está buscando, a gente fica bem atento a isso, sabe, Sandro? Foi o que mais me chamou a atenção nessa palestra, sabe? O que a gente está buscando de motivação no atual momento, né? Para quem está mais ciente mesmo, acordado mesmo para a vida, sabe? A gente, ou você agarra ou você sai fora mesmo. Só para não tomar muito o tempo de hoje, até sugeri aos irmãos, falei com a Raquel já, o Maurício está uma avaliada também. Se vocês acharem interessante, assista a palestra e a gente tira uma terça-feira para fazer um debate sobre ela. A gente pode tirar os temas principais que o Eduardo colocou e a gente debate. Não vai ser repetir a palestra, vai ser a nossa colocação relativa àqueles temas ali que ele colocou. Se tiver interesse, a gente organiza isso. Se achar que só a palestra é suficiente, tudo bem, a gente deixa para lá. Não, Sandro, pode ser uma forma da gente, né, encerrar esse nosso ciclo. A gente está falando de luz no caminho, vai ficar bonito. Se a gente conseguir encerrar hoje, semana que vem, se não tiver conseguido as palestras que a gente está planejando, a gente faz esse encontro. Acho que vai ficar super bonito, né? Porque, assim, na realidade, a fala dele já explica o tema todo, né? Seria uma oportunidade de nós colocarmos alguns pontos de vista nossos, né? Eu acho que vai ser lindo. É um assunto que está na pauta do dia. Então, é a palestra do Eduardo Iver, né? Foi. Aí o Sandro se sentiu inspirado, Maurício, e falou comigo que acha interessante nós do Goethe conversarmos sobre essa palestra, falarmos... Eu perguntei porque eu vou tentar assistir antes da terça-feira. Isso, vamos sim. Melhor assistir antes. Aí você pode fazer algumas anotações também. Isso. Então fechou. A Cristina ficou sem dormir depois que viu a palestra dele. Então, irmãos, vamos começar essa noite ficou uma noite sem dormir depois que assistiu a palestra dele. Não, então a coisa ficou feia para o seu lado. A coisa é feia. Ô, irmãos, vamos então começar hoje, sem querer interromper, mas assim, já porque estamos prevendo para a semana que vem esse encontro que vai ser muito oportuno, vamos tentar fechar o Luz no Caminho hoje. E esse texto, não sei quem teve a oportunidade de ler, é um texto muito bonito, é um texto bem ilustrativo. Forma imagens na nossa tela mental do que é o karma, da nossa vida, e eu acho que a gente pode aproveitar para fazer umas trocas. Alguém gostaria de ler? Eu posso ler, ué. Ninguém aparece, fica o Maurício aqui de locutor oficial do JET, entendeu? Ótimo, Maurício. Então vamos lá. Karma. Imagina comigo que a existência individual é uma corda que está esticada do infinito até o infinito e não tem nem começo nem fim, nem é possível que se rompa.
Esta corda é formada por inúmeros fios finos que, estreitamente unidos, formam a sua espessura. Estes fios são incolores e perfeitamente retos, resistentes e nivelados. Esta corda, ao passar, como tem de passar por todos os lugares, sofre acidentes estranhos. Frequentemente, um fio fica preso ou é puxado violentamente para longe do seu caminho normal. Então, por muito tempo, ele permanece desordenado e desordena o todo. Algumas vezes, um deles é manchado com sujeira ou com uma cor, e a mancha não apenas se espalha para além do ponto de contato, mas descolore outros fios. Ô, Maurício, acho que aqui vale uma pausa para a gente comentar. Queria saber de vocês. Então, aqui vocês estão entendendo que é assim que forma o karma. Exatamente, né? Quer dizer, ele fala da existência ser essa corda e vai falando dos acidentes e incidentes pelos quais essa corda passa, que são mais ou menos, né, o que a gente plantou ou está plantando, né, para chegar no ponto de ter a lei da causa e do efeito, que é o karma. Eu entendi dessa forma. Eu também entendi, sim, numa imagem muito bonita, né? Mostrando a nossa existência como esses fios. Sandro, você quer fazer algum comentário? Não? Então, se ninguém mais quiser, a gente pode seguir, né? Lembra-te de que os fios estão vivos. Eles são como os fios elétricos, ou melhor, como nervos tensos. Como se espalha para longe a mancha tortuosa. Porém, no devido tempo, as longas cordas e os fios vivos, que em sua continuidade ininterrupta formam o indivíduo, emergem das sombras na direção da luz. Aqui ele já está falando no processo de recuperação do karma, né? De que ela... Quando o karma amadurece... A continuidade forma o indivíduo fazendo emergir das sombras na direção da luz. Será que a gente pode falar que é quando o karma amadurece? E que aí ele chega para nós e aí a gente vai vivenciar? Será isso, Sandro? Talvez seja uma conquista do indivíduo. Ele diminuiu a geração de karmas negativos novos, né? Ele conseguiu diminuir os novos karmas, né? Gerar karmas negativos pesados, né? Diminuir isso. E isso é um treino, é um exercício diário para a coisa ficar alinhada, como foi retratado aqui no início, que os fios são alinhados, né? Talvez passe por aí. A oportunidade de karma, ela está presente todo dia, né? De você fazer alguma coisa positiva ou negativa. Todo dia, todo segundo da vida, a gente tem essa oportunidade. A questão é conectar com uma diminuição da geração de karmas novos que sejam negativos ou danosos, né? Não só para a gente, como para os outros. Nesse trecho especificamente, eu acho que ele está falando da superação de alguns karmas negativos, né? Ele fala de emergir da sombra para a luz, né? Eu acho que é isso. Também está me parecendo um pouco mais, que é quando ele está falando que ele está falando assim, como se espalha para longe a mancha tortuosa, né? Aí ele fala, em sua continuidade ininterrupta forma o indivíduo, e quer dizer, no devido tempo, né, emergem das sombras na direção da luz. Eu também entendi um pouco assim. Que eu acho que também vivenciar o karma é uma grande oportunidade, não? A gente, o karma amadurecer e a gente poder vivê-lo
que vocês acham? Entendeu? Karma maduro é o karma que a gente traz da encarnação passada ou é o karma dessa encarnação? Não, é aquele que está pronto, é aquele que chega para a gente. Não é isso, Sandro? Ele está falando que é. Então, ou seja, por exemplo, se hoje eu estou vivendo algo muito pesado, um karma, por exemplo, ele amadureceu. É uma grande oportunidade também, não? Porque em algum momento isso vai ter que chegar para mim. A palavra, eu acho que é purificação de tudo isso aí. Não tem como fugir disso. Vai exigir uma grande purificação disso aí. Uhum. E eu preciso treinar, eu aprender a treinar a fazer isso, igual treinar qualquer coisa na vida que a gente treina e fica bom no negócio. Uhum. O karma é porque o karma eu vejo assim que tudo que está atrás, né, do que a gente faz. A nossa intenção é que move esse motor. Se essa intenção ela é verdadeira, ela é certa, ou se essa intenção ela está suja. Então, se a gente vai, claro, através dessa busca, tem como a gente eliminar um pouco através da eliminação dos nossos interesses e da nossa intenção em tudo que nós colocamos na nossa vida, né? Então tem como a gente dar uma amenizada, eu vejo por esse lado. Agora, o estado que essa pessoa já está aí já é um ser bem avançado, né? Mas eu entendo que o karma é algo sobre o passado, né? E é o que eu entendo. Então, Sim, assim, mas, nossas por exemplo, intenções hoje, elas vão moldar esse nosso futuro. Sim, sim. Mas, se não quiser continuar acumulando tantos para frente, para um futuro, né? É agora que a gente começa já a ter essa consciência. Você vai colhendo outro, mas o que você está plantando, essa sementinha de agora, ela pode ser florida, né? Ela não precisa ser essa coisa tão densa, né? Que às vezes a gente colhe, né? O bom é colher isso aí consciente, né? Igual ela vai muitas falar um pessoas... pouco mais sobre isso aqui no decorrer desse texto, sobre essa questão, inclusive quando a gente acha assim sobre o karma positivo, o karma negativo, e quando a gente acha que a gente não está produzindo karma. Ela vai falar um pouco sobre isso, a dificuldade que é, né, de não formar karma. Vamos continuar, a gente pode continuar aí comentando assim, e parando quando a gente, né, sentir vontade de fazer algum comentário. Então, os fios deixam de ser incolores e passam a ser dourados. E, mais uma vez, eles se nivelam em unidade. Mais uma vez, a harmonia é restabelecida entre eles. E, com base nessa harmonia interior, a harmonia maior é percebida. Quer dizer, aqui me dá a ideia exatamente da recuperação, entendeu? Da superação dos karmas negativos, entendeu? Para você chegar, né, no ponto de os fios passarem a ser dourados e chegar a nivelar na unidade, a harmonia restabelecida. Então, eu acho que é por aí. É isso que a Luciana falou, né? Isso daí está ilustrando alguém muito à frente. Sigamos? Sim. Esta ilustração apresenta uma pequena porção, um único aspecto da verdade. Ela é menos do que um fragmento. No entanto, medite sobre ela e, através da ajuda desta ilustração, tu serás levado a perceber mais. O que importa saber, em primeiro lugar, não é que o futuro é formado arbitrariamente por atos isolados do presente, mas sim que há uma
continuidade indivisível entre todo o futuro e o presente, assim como entre o presente e o passado. Quando percebida a partir de um plano, de um ponto de vista, a ilustração da corda está correta. Alguém quer fazer algum comentário? Então, ele fala, né, da questão de ser a corda e a questão da continuidade, né? Quer dizer, o que se plantou no passado vai se colher agora no presente ou no futuro, seja de bom ou seja de ruim, né? Porque essa parte que ele ilustrou com a questão da corda é apenas um fragmento, né? Mas que te leva a perceber um pouco mais essa continuidade, né, de plantou no passado, vai colher agora no presente ou vai colher no futuro, e para a gente ficar atento, né, e tentar, a partir de agora, do presente, né, termos bons atos, né, uma conduta correta, né, para colhermos lá no futuro, nesta encarnação ou em outra, né, bons frutos. Eu não acrescento mais nada. Pode seguir, então. Eu acho. Fala, Sandra. Não, acho que pode seguir, então, né? Uhum. Tem um comentário, então? Não, eu acho que é isso. Disse que um ponto de atenção... Desculpem. Disse que um pouco de atenção para o ocultismo produz resultados kármicos consideráveis. Isto ocorre porque é impossível dar qualquer atenção ao ocultismo sem fazer uma escolha definida diante do que é comumente chamado de bem e mal. O primeiro passo no ocultismo leva o estudante à árvore do conhecimento. Ele precisa colher e comer. Precisa escolher. Ele não poderá mais ficar indeciso por ignorância. Ele prossegue tomando o caminho do bem ou do mal. É isso, né? Quer dizer, a partir da entrada da questão do ocultismo, né? Você passa a ter conhecimento e passa a perceber, né, que existe o bem e existe o mal, né? Existe o permanente e existe o transitório, e que o primeiro passo, né, é exatamente você se acrescentar desse conhecimento, né? E a partir daí, ele não pode, não deve, né, ficar indeciso quanto ao caminho a escolher. Parece que ele se refere também aos pés do mestre, né? Que o primeiro passo é o discernimento, né? Igual ele fala que prossegue tomando o caminho do bem ou do mal, né? É sinônimo de ter o discernimento, né? E com essa busca espiritual ocultista, a pessoa vai começar a ter esse conhecimento, né? E errar menos, né? Começar a errar menos. Quando tá na massa, a maioria da população que não conhece isso, não chegou a isso, ela vai agindo em grupo, né? Aquele grupo, como se fosse uma massa de gente que vai agindo. Sem consciência e errando muito, né? De um modo geral. Tanto é que existe o karma coletivo, né? Quando a massa vai errando muito e não conhece isso, ela paga também do mesmo jeito. A gente está em pandemia, é um karma coletivo, né?
por ignorância da massa toda, chegou nisso, né? Não foi por causa de uma pessoa ou de duas, né? Foi um grupo grande de gente, de pessoas. Pelo aspecto que eu estou falando, a questão de degradação de natureza, essas coisas, e agora a cobrança chegou, né? Mas a partir que a gente tem o conhecimento e sabe que se errou, tem consciência do erro, aí está querendo dar murro em ponta de faca mesmo. Então a pessoa vai se corrigindo, né? Tentando diminuir esses erros conscientes agora, né? O primeiro passo é o discernimento mesmo. O que me chama a atenção nessa passagem é que parece que fica claro, evidente, a pessoa que está nesse caminho do ocultismo, a necessidade da escolha. Fica evidente para a pessoa a necessidade de escolher. Sim. Eu penso também que mesmo que não seja no caminho do ocultismo, mas no caminho da espiritualidade, no caminho da senda, né? Que na senda você passa a ter conhecimento do bem e do mal, entendeu? Eu acabo tomando aqui o termo ocultismo, entendeu? Como um sinônimo de espiritualidade, entendeu? Eu acho bom essa sua colocação, mas eu acho que ainda guarda diferença. Eu acho que é algo a mais. E eu não sei se o Sandro tem essa percepção também. Eu acho que a gente pode assim, até pegar aqui o a dicionário. questão que quando alguém coloca para a gente, se eu tenho uma religião, seja ela qual for, se eu sigo alguém, um líder, e ele coloca as coisas para mim, eu ainda dependo muito dessa religião, eu dependo dessa pessoa, né? Eu acho que no trabalho que a gente está tentando colocar aqui de ocultismo, de cena espiritual, é cada vez mais eu ganhar uma independência disso. Ganhar uma autonomia, né? Uma autodidata nesse assunto. Tudo bem que às vezes no início pode ser pouco, eu não consigo fazer muita coisa sozinho, por mim mesmo, ter esse conhecimento sozinho, né? Sozinho eu digo assim, a ação minha seja ser solitário, sem depender de alguém, sem perguntar para o padre, sem perguntar para o pastor, esse tipo de coisa que eu estou querendo dizer. Eu agir sozinho e conseguir agir corretamente, né? Eu acho que essa questão de estudo de teosofia, de ocultismo, de cena espiritual, ela nos dá essa qualificação, né? Então, como a massa toda depende de religiões, depende de um monte de coisa, de um modo geral, ela tá buscando a espiritualidade dela, está. Só que às vezes fica dependendo do movimento que a pessoa se dedica, né? Eu percebo essa diferença. Eu também, Sandro. Agora, eu não posso falar também, agora eu estou pronto, eu sou sozinho. Não posso fazer isso também, né? Eu posso estar me equivocando. Precisa ser uma coisa bem avaliada e tal, e é um caminho que demora bastante tempo, né? A gente chuta aqui de 7 a 12 anos para fazer algum efeito, se for levado a sério, né? Então, pode demorar até mais que isso. Eu entendo o que o Maurício fala da espiritualidade, mas eu coloquei assim... Estou falando de religião, não, tá? Estou falando de espiritualidade. Não, eu sei. Mas eu ainda sinto diferença entre a espiritualidade e quando você estuda, e eu não vou nem falar no caminho do ocultismo, mas quando você abre um livro desse, Luz no Caminho, Voz no Silêncio, e começa a ler, eu acho assim que se não tiver a pessoa preparado e acho que às vezes é melhor não ficar sabendo do que ficar tendo conhecimento e
acho que são energias, acho que são forças da natureza, sabe? Quando a gente estuda quando a gente estuda Luz no Caminho, muitas vezes eu lendo essas regras, no dia seguinte a minha cabeça já estava assim, ó, continuava sobre isso. Então é uma energia, a gente se abre para isso. Então, por isso que eu estou falando diferente da espiritualidade, que o ocultismo não deixa de ser espiritualidade, mas o ocultismo eu acho que é uma outra porta que avança dentro da espiritualidade. Entendeu, Maurício? Essa é a minha percepção. O ocultismo também é espiritualidade, mas ele vai mais adentro. Ele vai adiante. Ele leva a gente a conhecer essas leis da natureza e a gente investigar e conhecer elas dentro da gente, a gente se burilar, autotransformar, autodomínio, autoconhecimento, e isso abre muitas portas, né? Até para coisas que não são tão legais, e tem que ter um controle. Parece que tudo chega na hora que a gente começa a estudar sobre isso, né? Raquel. Oi, Luciana, pode falar. Eu concordo com muitas coisas que você disse aí. E sabe o que eu percebo também? É claro, assim, nós não chegamos nesse nível ainda, né? Mas muitas coisas, o Sandro colocou ele colocou algo não estou lembrada, algo que ele colocou aí no grupo para a gente, e eu tinha assistido a palestra dessa membro da Sociedade Teosófica. Eu falei assim, passa a ter, tipo assim, tem coisa que um pensa quando a gente está lendo a mesma coisa, essa egrégora, a forma, tem coisa que eu tenho certeza que vocês pensam que eu penso aqui, entende? Eu não tenho dúvida disso, sabe? É uma sensação muito grande que a gente forma, né? Você imagina se a humanidade toda tivesse essa percepção. E outra coisa que hoje assim, eu vejo a gente, a teoria, né, e alinhada junto assim com uma vontade, né, com uma busca quando a gente está mais consciente, é muito bonito. Só que chega um momento que a gente vai querer purificar o nosso coração de acordo com a nossa fala, de acordo com o que nós estamos estudando. Entende? Vai chegar um momento, porque todas as pessoas que estudam muito, esses intelectuais, os intelectuais que buscam a espiritualidade, não aqueles que estão fazendo um estudo para um raciocínio, para virar aí fazer retórica, né? É diferente quando você está buscando a espiritualidade através do ocultismo, através de coisas certas, mas vai chegar um momento que, para a gente transcender, a gente vai querer unir, purificar o nosso coração com esse aprendizado todo que nós adquirimos ao longo da estrada. Vai chegar um momento, entende, que isso aqui, a gente vai, pô, Senhor, por mais assim que a gente leva a sério, que a gente já tem, mas a gente sabe que é uma teoria. Só que, como se diz, a natureza... Vai sempre depender da prática também, Luciano. Vai depender sempre de uma prática diária. Sim. E dentro do que a gente está falando de karma hoje, é melhorar esse karma nosso. Cada um identificar quais são as suas dificuldades e melhorar. Para mim, a teosofia está muito mais na prática do que em livro. Sim. Muito mais. A teosofia não está em livro, ela está na prática. Se você sente isso a todo momento, viu o que a Raquel falou aí, que tem coisas que você lê que no outro dia você fica motivado. Então, a gente descobre o que está nos motivando, o que a gente vai colocar para dentro, porque o que acontece? Quando a gente estuda, você está tomando. Porque é igual você pega um remédio, certo remédio que você precisa, se for um médico que passou o remédio para você, vai tomar é uma coisa, mas quando você lê, a bula é outra. Isso que eu sinto, entendeu? Não é sangue mais que rola dentro das nossas veias, são outras coisas. Você sabia que o Michelangelo, quando foi pintar a Capela Sistina, o Papa falou com ele que quem ia pintar era ele, ele nunca tinha pintado nada. A primeira pintura dele foi o teto da Capela Sistina, ele disse que não corria sangue nas veias dele, mas corria tintas. E depois que eu li isso, eu falei, gente, é verdade. A gente sente isso. Que bonita essa frase, não conhecia.
Eu tenho aqui esse livro, Michelangelo, o Teto da Capela Sistina, ganhei de uma amiga de Juiz de Fora. E, assim, eu sou apaixonada com ele. Michelangelo, nunca mais eu esqueci disso. Isso é verdade, dá para a gente experimentar isso. É a mesma sensação. É isso, a gente coloca, porque vai correr nas nossas veias, é isso aí. Se você colocou verdade para dentro, vai correr dentro, porque é igual um rio que corre. Vai correr isso, mas aí o que vai prevalecer? Aquela vontade que a gente está colocando. Portanto, você viu o que você disse? Que no dia seguinte a gente fica com aquilo com essa motivação dentro da gente? Pô, isso mantém a gente vivo, Raquel. Isso coloca a gente, ampara a gente, sabe? Isso te dirige. É onde que a gente sente esse êxtase, sabe? Assim, do bem viver. Você fica feliz, as coisas vêm, aí a gente começa a policiar o pensamento, porque vem, as coisas chegam. Parece que é sempre um preparo, porque a gente está habituado a ter uma vida repetitiva, né, cotidiana, e a gente tem um hábito de viver de um jeito. E essa percepção espiritual, ela vem da expansão da consciência, é outro tipo de percepção. E você agindo dessa forma no dia a dia, todo dia um pouquinho, não é muita coisa, não. Com o tempo, a sua vida vira outra. Você vira outra pessoa, muito mais consciente, muito mais ligada com tudo, né? Vai envolver compaixão, aumentar a nossa amorosidade, que geralmente não é tão alta assim, igual a gente imagina, né? Então, é um exercício, é igual eu não sei dirigir. Eu tenho que pegar a primeira aula de direção, a segunda, a terceira. Depois de várias aulas, um dia vira automático aquilo. Hoje em dia eu dirijo sem nem lembrar como é que foi a primeira aula. Fica natural, né, Sandra? Eu só preciso me envolver com isso. Mas uma coisa que muito atrapalha a gente é os nossos condicionamentos da vida toda, né? Sim. E outra coisa que eu penso, gente, às vezes, assim, a gente tem nós precisamos de pagar nossas contas. Eu penso, às vezes, nossa, se eu pudesse hoje ficar mais ligado com essas coisas, poder estudar mais, poder ajudar pessoas, eu faria isso, né? Mas nesse momento eu preciso de pagar minhas contas, fazer ter, né, as nossas necessidades mesmo, de tantas coisas assim que não são tão importantes, mas que precisa, a gente passa a diminuir, né? O que é essencial mesmo? Eu faria mais hoje, mas eu não estou fazendo porque não é permitido, agora que eu comecei a acordar, né? Eu queria, eu dei uma saída aqui do vídeo para ir ali dentro pegar o glossário teosófico e passar aqui rapidamente uma leitura do que Madame Blavatsky chama de ocultismo. É a ciência que estuda os mistérios da natureza e o desenvolvimento dos poderes psíquicos latentes no homem. Esta ciência versa sobre as coisas que estão fora da percepção dos sentidos e especialmente sobre os fatos que não podem ser explicados pelas leis da natureza universalmente conhecidas, porém cujas causas são um mistério para aqueles que não penetraram de modo bastante profundo nos mistérios da natureza para compreendê-los devidamente. O que pode ser oculto para uma pessoa pode ser perfeitamente compreensível para outra. Quanto mais se desenvolve a espiritualidade e a inteligência do homem, mais este se liberta das atrações dos sentidos. Quanto mais se acrescenta e amplia seu poder de percepção, menos oculto lhe parece o proceder da natureza. É só para dar uma clareada nessa questão do ocultismo, né, que a gente fala e fica, às vezes, na dúvida o que é o ocultismo, o que é, né? Tá certo, foi ótimo. E num dos objetivos da teosofia se fala exatamente, né, de aprofundar nos estudos dos poderes latentes do homem, né, que é exatamente a linha de estudo das ciências ocultas, né? Por isso que eu disse que para mim é uma avança dentro da espiritualidade o ocultismo, e por isso há de se ter cuidado,
né? Porque daí também, né? Não sei se o Sandro quer comentar ou se, né? Mas aí a gente pode falar de ocultismo e feiticeiros, né? Então também é perigoso a manipulação dessas energias, de adentrar esse caminho do ocultismo e talvez não estar preparado, desejar esse poder para si, né? Não ver que esse caminho do ocultismo é para o todo. Não é um caminho para si, não é um caminho para não é um caminho para ganhar coisas para si, é sobre o todo, sobre todos, sobre o uno. É assim que eu vejo. Para servir, né, Raquel? Eu vejo assim, para servir. De vez em quando, que ela coloca esse conceito aí de ocultismo e ela já diferencia que não tem nada a ver com as pessoas comuns imaginam isso, né, de feitiçaria, essas coisas estranhas aí. Eu acho que até no próprio glossário ela fala, tem uma parte que ela fala sobre isso, a diferença dessas coisas todas aí, né? E é uma coisa assim, é um conhecimento que o mundo, pouca gente tá tendo acesso a isso ainda, né? Nós somos poucos ainda e veio pelas mãos da Blavatsky mesmo, não veio nas mãos de outras pessoas antes disso. Da maneira sistemática que foi colocada, veio na mão dela mesmo. Ela trata do ocultismo numa página inteira aqui, na página 432 do glossário, entendeu? E eu só li a parte inicial, mas ela aprofunda mais as explicações, entendeu? E assim, a grosso modo também, gente, se é oculto, é invisível, né? Não é percebível aos 5 sentidos. E quem vai entender isso e compreender é quem conseguir acessar leituras mais sensíveis de outros corpos, né? Vai precisar da intuição, do abstrato aí para entender de outras formas, que fica claro, eu acho que todo mundo que já entendeu que os 5 sentidos não são suficientes para essa compreensão. E aí a gente vê hoje, né, esses coaches falando de física quântica para você conseguir isso e aquilo, lei da atração, e como que isso é perigoso, né? Porque são energias que realmente existem, mas se você está manipulando para você conseguir para si, isso é um pouco do que eu entendo de feitiçaria. Manipular essas energias para você conseguir um carro, a mulher amada, o homem amado, ou você conseguir, né, tudo que poder, status. Eu acho que isso é o ocultismo também. E de certa maneira, isso está dentro da gente. A gente conseguiria, talvez, acessar ou pelos estudos, se aprofundando, e imagina como é que isso não faz mal, né? Então, por isso que eu acho que esse caminho do ocultismo ele é muito sério. E acho que a gente deveria abandonar se a gente não está preparado para a gente realmente... Eu lembro muito do Patanjali, dos yamas e os niyamas. A gente, antes de tentar meditar e seguir nessa prática e tal, a gente está sempre seguindo essa lei moral, essa regra ética, moral. Os niyamas e os yamas, eles vão trazer isso para a gente, para a nossa vida cotidiana, né? Que é o desapego, a não violência, assim vai. Então, eu sempre lembro daquilo. Eu acho que esse é um caminho aí para a gente pensar se a gente está se guiando, se está indo bem, se está se medindo bem. Um bom parâmetro para a minha vida, eu penso, é isso. São os yamas e os niyamas. Eu não conheço. Teosofia é física quântica o tempo todo também, né? E tanto é que tem até uma ciência chamada ciência oculta, né? Quer dizer, uma ciência no sentido que ela tem uma complexidade e responde muita coisa, né? Vai ter esse nome de ciência oculta. Que não é evidente para a maioria, né? Então, ela é disponível, mas depende de um monte de fatores para a pessoa conhecer isso. E agora me falhou o que eu ia falar aqui.
não é por outro motivo, não é por outro motivo, né, que a principal obra da teosofia é chamada de doutrina secreta, né? E mesmo a compreensão, mesmo a leitura, quem faz a leitura desse livro, não compreende tudo, porque ele precisa da intuição, senão não vai. Só a leitura não resolve. É como se fosse uma leitura que ela fica parcial, né? É um círculo que passa um pedacinho, depois passa outro pedacinho, passa outro, mas ele não fecha de novo. Ele precisa da intuição para fechar, senão ele não fecha. É o caminho que a gente vai caminhando, né, Sandro? Que vai trazendo essa percepção, né? Ela vai sendo ampliada. Lembra o dia que eu liguei para você e falei a respeito lá do massacre que teve dos gatinhos? Sim. Então, depois eu fiquei pensando, né? A gente tem coisas que às vezes nós estudamos e na hora a gente não tem uma compreensão, mas a gente estuda, né? Porque não é uma leitura, a gente estuda, tem coisa que no momento a gente não compreende, mas chega um momento certo, a gente compreende. O corpo astral da gente, ele é um portal, assim, se a gente começar a compreendê-lo corretamente e, como se diz, com muito respeito, com muita dignidade ao nosso ser, com dignidade. A gente tem que visitar esse motor que a gente tem, né? Porque ele é energia, né? É ele que conduz a gente. Eu entendi, sabe, o que você me falou, que eu estou estudando mais o corpo astral agora, e a gente sente isso acontecendo com a gente. Porque toda essa intuição que nós precisamos, o corpo astral que nos leva, gente. Hã? O corpo astral, a gente junta, né, elementos, todos esses elementos onde nós passamos, nós conseguimos isso, unificar tudo isso, nós abrimos portas. Na realidade, o corpo astral ele precisa ser equilibrado para você ajudar a ter acesso à intuição depois. Sim, então, mas é através do corpo astral. As nossas emoções são reativas, eu gosto ou não gosto, sempre assim. Então, Sim, equilibrar isso para ajudar um corpo físico bem cuidado, fisicamente, um corpo emocional, que é o astral, equilibrado, e a mente passar para uma mente abstrata. Quando eu tenho o alinhamento desses três, eu já tenho uma grande chance de ter uma intuição. Sim, mas o nosso desejo, né? O nosso desejo tá condicionado a essa parte da gente, da nossa personalidade. Mas nós conseguimos, depois dos estudos, através de um alinhamento, a gente consegue, Sandro, perceber como esse mecanismo que nós temos. É um treinamento, de novo, né? A palavra treinamento. Eu lembro que o dia que eu falei com você falou assim, mas é o seu desejo. Eu pensei, mas me desejo, que desejo. Depois eu vi que foi, tipo assim, essa curiosidade minha que me levou lá, tipo assim, eu não tive lá no acidente, mas eu senti tudo. Tudo, Sandro, tudo. Então, agora, sabe, a gente procura, tipo assim, ver muitas coisas como relativa, sabe? É um fato, mas a gente procurar não colocar tanto foco naquilo ali. Podemos dar mais uma continuar, gente? Vamos. Terminei a parte anterior dizendo: ele não poderá mais ficar indeciso por ignorância. Ele prossegue tomando o caminho do bem e do mal. Seguindo agora. E dar definida e conscientemente um passo que seja em qualquer um dos caminhos produz grandes resultados kármicos. Né? O homem comum anda sem rumo, sem certeza da meta a ser atingida. Seu padrão de vida é indefinido e, consequentemente, seu karma opera de forma confusa. Mas
Uma vez que o umbral do conhecimento é atingido, a confusão começa a se dissipar e, consequentemente, os resultados kármicos aumentam consideravelmente, porque a ação se dá na mesma direção em todos os planos. Aí já na página 103. Estou tentando achar aqui que eu acho que terminei aí na página 103, lá em cima. Ficou fora da ordem o meu, peraí. Então, é um pouco pesado, às vezes, as pessoas escutarem isso, né? O homem comum anda sem rumo, sem certeza de meta a ser atingida. Seu padrão de vida é indefinido e vai gerando karma, karma, karma e karma. A maioria da população está nessa situação. A grande parte da população mundial está nisso. E aí? E aí que vira um caos mesmo, que é o que a gente está vivendo. Eu acho que o trabalho aí da espiritualidade elevada, da nossa espiritualidade, do nosso conhecimento invisível, oculto, é eu sair disso, tentar sair disso. Tentar não, conseguir sair disso, né? Aí se transforma, aí se aproxima do mestre, aí tem um monte de coisa que vai acontecer favorável, né? A gente não precisa ir muito longe, né, Sandro? Quer dizer, a incompreensão, o asco que a maioria das pessoas tem quando a gente fala em dieta vegetariana é uma coisa absurda, né? As pessoas zombam, as pessoas fazem ironias pesadas, entendeu? Quando você fala que parou de comer carne porque você não quer assassinar os animais. Então, quer dizer, por aí você vê em que estágio que a humanidade chegou, né? Mesmo com o crescimento do vegetarianismo e do veganismo nos últimos tempos. Mais de 90% da população mundial ainda é carnívora, né? E depois acontecem os problemas, não se sabe por quê. Por que aconteceu? Exato, é isso aí. Maurício, você está falando inicialmente de pessoas próximas a gente, né? Família, amigos próximos, já acontece esse problema, né? Sim. Já começa aqui, quem está perto. Ô, Maurício, ontem a gente postou aqui no grupo, acho que foi no grupo dos simpatizantes também, a Raquel também viu, se não me engano, acho que é Suíça ou Suécia, eliminaram os cães de rua, não tem mais cães de rua lá. Tudo bem, é uma notícia ótima, é um país desenvolvido, né? É uma grande conquista isso. E os bois? Como é que ficam os bois na história? E os bois, né, que você fala, Como que eles ficam na história mundial, os bois? Isso, Maurício, a questão dos bois, principalmente os bois, mas tem frango, tem peixe. Os bois precisarão ser recompensados. É uma lei universal. Haverá recompensa para esses bois todos. Não tem como ser diferente disso. Então, aí já dentro da palestra que a gente vai falar do Eduardo, ele sugere que a pós-pandemia não vai ter pós-pandemia, vai ter outra pandemia, porque o ser humano não aprendeu. Vai continuar permanentemente. É complicadíssimo isso. Parar de comer carne, a gente fala com um amigo, com um parente ou até com um cônjuge sobre não comer carne, e já é um problema. Imagina se você vai num grupo de trabalho ou num outro grupo que você frequenta e começa a falar nisso. Não vai dar certo. Pode falar, Luciana. Eu, quando parei, fez 2 anos agora em fevereiro, eu não entendia, assim, antes, quando eu via pessoas que falavam, eu não tinha uma compreensão. Portanto, quando eu parei, é quando eu comecei a me aprofundar mais, foi através de algumas palestras também que eu ouvi do Osmi Clemente, eu gosto mais dele. Então, assim, eu fui compreendendo, e assim, você não para, por exemplo, parar de comer aquela carne, mas a gente tem que ter uma integração de amor geral para com tudo, né, Sandro? Aí você vai conseguir
dá uma continuidade, você vai ter uma percepção. Para mim, é uma ampliação de consciência, apesar que tem muitas crianças que estão chegando e não estão querendo comer carne. A mãe que força, come só carninha, né, aquilo ali e tal. Então, você vê que é um hábito que vai sendo colocado, mas muitas crianças não querem. Não querem. E isso vem crescendo, tá? É tudo isso. O veganismo está crescendo muito, cresce mais até que o vegetarianismo, parece. Só que a gente precisa de um número considerável, né? Precisa de um resultado mais significativo a nível mundial. Vai demorar um pouco ainda, mas vai acontecer qualquer hora. Sim. Ô, Sandro, rapidamente, eu acho, por exemplo, a Nova Acrópolis, que eu fiquei lá quase 2 anos, eles, como conseguem atingir um número muito grande, tem muitos seguidores, né? Muito visto, eles conseguiriam, se eles quisessem realmente colocar isso em frente mesmo, sabe? Vamos assumir essa postura, eles conseguiriam, porque a abordagem deles é uma abordagem bem mais fácil que os nossos estudos. Estudar teosofia é diferente de estar na Nova Acrópole. Gosto muito da Nova Acrópole, aprendi muita coisa. Mas por eles, por ser assim, ter um entendimento menos profundo, mas devido a eles terem muitos seguidores, né, está mais ampliado, eles conseguiriam. Eu penso nisso direto, Sandro, mas eles não adotaram essa postura ainda. Não é o foco lá, não é esse o foco. Mas muitos estudantes... Pode falar, Luciana, pode falar. Muitos estudantes que estão... Eu estava na Nova Acrópole, mas eu não me sentia totalmente preenchida assim, nas minhas buscas. Portanto, eu estava na Nova Acrópole e assistia a Sociedade Teosófica. Entende? Eu estava na Nova Acrópole e assistia a Sociedade Teosófica o tempo todo. Eu chegava, tinha coisa que eu falava, sabe? Eu falei assim... Sabe, eu sentia que eu não estava ainda onde eu gostaria de estar. Comigo foi a mesma coisa. Lembra que eu te falei, né? Então, vamos lá. Vai lá, Maurício. Pois o ocultista não pode se dedicar pela metade, nem pode voltar atrás uma vez que tenha atravessado o umbral ou a senda espiritual. Essas coisas são tão impossíveis como um homem voltar a ser criança novamente. A individualidade, através do processo de crescimento, alcançou o estado da responsabilidade e não pode recuar desse estado. Aqui é a questão, né, de que você aprende e põe em prática, né? Você não apenas segue os ensinamentos intelectualmente, né? Você procura aprofundar esses ensinamentos para poder colocá-los em prática, né? E essa sua individualidade, né, que não tem nada a ver com a personalidade, possa crescer, né? E ela crescendo, ela vai se tornar responsável e a partir daí não tem como voltar atrás. Acho que pode seguir, Maurício. Ok. Aquele que quiser escapar dos grilhões do karma deve elevar a sua individualidade das trevas à luz. Ele deve elevar a sua existência de tal maneira que estes fios não possam entrar em contato com substâncias impuras e que eles não se tornem tão apegados que sejam levados para longe de seu rumo. Ele simplesmente se eleva acima da região onde o karma opera. Ele não abandona, por causa disso, a existência que está experimentando. O solo pode estar áspero e sujo, ou cheio de flores formosas, cujo pólen mancha.
e de substâncias doces que encantam e transformam-se em apegos. Mas acima há sempre o céu livre. Aquele que deseja não ter karma deve ver o ar como sua casa e depois dele o éter. Aquele que deseja criar bom karma encontrará muita confusão e no esforço de plantar sementes de boa qualidade para a sua colheita, pode plantar 1000 ervas daninhas e entre elas a gigante. Não desejes plantar sementes para a tua própria colheita. Desejas apenas plantar a semente do fruto que alimentará o mundo. Aqui, nele, acho que fala mais ou menos da questão de que você não deve perseguir plantar para você mesmo colher, né? Que você deve agir com correção, né, e tal, mas sem um interesse pessoal, né? Agir por agir, não porque eu vou fazer dessa forma e vou ganhar essa recompensa, né? Eu acho que é mais ou menos por aí que esse trecho coloca, né? Sigamos. Sim. Não desejes plantar sementes para a tua própria colheita. Deseja apenas plantar a semente do fruto que alimentará o mundo. Tu és parte do mundo. Ao alimentar o mundo, tu estarás alimentando a ti mesmo. No entanto, mesmo neste pensamento, paira um grande perigo sobre o discípulo, que por muito tempo imaginou estar trabalhando para o bem comum, enquanto no fundo de sua alma ele estava percebendo apenas o mal. Isto é, pensando estar fazendo um grande benefício para o mundo, na realidade ele estava inconscientemente sempre pensando no karma e no grande benefício que ele estaria produzindo para si. Mais ou menos o que eu resumi aqui, né? Um homem pode se recusar a pensar em recompensas, mas na própria recusa pode-se notar o fato de que a recompensa é desejada por ele. E é inútil para o discípulo se esforçar para aprender através da autovigilância. A alma deve estar sem grilhões, os desejos livres. Mas, até que os desejos estejam fixados apenas naquele estado no qual não há nem recompensa, nem punição, nem bem, nem mal, o seu esforço será em vão. Maurício, só um comentário rápido aqui. Sim. Nas 2 páginas anteriores, ele fala simplesmente se eleva acima da região onde o karma opera. Então, existe uma região onde o karma não opera mais. Esse que é o nosso desafio, né? Acessar esse tipo de região na nossa consciência. A nossa consciência agir com menos influência desse karma que, de um modo geral, é pesado para todos. O desafio todo parece que é esse. Só isso. Exatamente. Ô, Sandro. Pode falar, Luciano. Eu sou falante, né? Aqui. Eu penso, às vezes, eu estou andando, eu fico imaginando assim, porque a nossa mente, ela está num vazio que não é vazio, né? A gente tendo esse ponto de vista e através do alinhamento, claro, envolve muita coisa, né? A nossa caminhada mesmo, né? Mas a gente saber onde que ela opera, né? Igual você falou aí, ela vai estar num nível, né? A gente também tem que merecer esse nível, né? Mas ela opera nesse estado. Dizem que ela fica nesse lugar, né? Portanto, se a gente
pensando, realmente, né? Por que a gente capta esses pensamentos? Às vezes, o pensamento vai, passa, e se aprende assim, veio, passou, mas ela está dentro daquilo ali. A gente tem que observar o que está passando dentro dela. Mas você percebe que você está, né? Esse vácuo que não é vácuo, mas ela... Luciano, o foco aí, a indicação é a meditação diária, né? A própria meditação diária, se você faz 15 minutos por dia, o insight, a compreensão é 15 segundos só. 15 segundos, quando a gente entra naquele estado de... Não, eu estou falando, assim, de modo geral, se você medita 15 minutos por dia, de manhã ou a hora que for, você não fica 15 minutos compreendendo as coisas. Geralmente são vários pensamentos, um atrás do outro, e a própria meditação é não se prender a esses pensamentos, deixar ele passar. Se você habituar a fazer isso, que se chama meditação, isso, um dia você vai ter 15 minutos de meditação e um insight de 15 segundos só. Entendeu? Sim. Sempre a maioria vai ser pensamento um atrás do outro. Até na meditação é um monte de pensamento um atrás do outro. Pelo menos por uma etapa, por um período. Depois pode ser que tenha algo melhor. Mas a compreensão, a ficha cair, é pouquinho tempo, é um flash só. Sim, sim, sim. Andando na rua é a mesma coisa. Pensamentos vêm, mas às vezes dobrou uma esquina, passou numa faixa de pedestre, vem um insight, é isso. É outro, né? É outra coisa, a gente percebe, né? Tudo acontecendo, né? Eu acho que acho que é o Marco Aurélio que falava isso. Eu prefiro os homens que meditam correndo. Beleza? Beleza? Vai lá, Maurício, está no final já. Eu me perdi aqui. Qual página que tá, Maurício? 108. Tá. Aqui está aí na tela, lá em cima. Ela pode parecer tá. que ele está fazendo um grande progresso, mas um dia ele se verá cara a cara com a sua própria alma e reconhecerá que, quando esteve diante da árvore do conhecimento, escolheu a fruta amarga e não a doce. E então a máscara cairá definitivamente e ele desistirá da liberdade e se tornará um escravo do desejo. Portanto, fica consciente, tu que estás começando a te voltar para a vida do ocultismo. Aprende agora que não há cura para o desejo, que não há cura para a busca de recompensa, que não há cura para o sofrimento de estar ansioso por algo, a não ser na fixação do olhar e da audição naquilo que é invisível e inaudível. Começa já a praticar. Dessa forma, 1000 serpentes deixarão de se apresentar no teu caminho. Vive no eterno. As operações das reais leis do karma não podem ser estudadas antes que o discípulo tenha alcançado o ponto no qual elas não o afetam mais. O iniciado tem o direito de exigir os segredos da natureza e de conhecer as regras que governam a vida humana. Ele obtém esse direito por ter saído dos limites da natureza e por ter se libertado das regras que governam a vida humana. Ele tornou-se uma parte reconhecida do elemento divino e não pode mais ser afetado por aquilo que é temporário. Ele, então, obtém o conhecimento das leis que governam as condições temporais. Portanto, tu que desejas conhecer as leis do karma, tenta antes te libertar destas leis. E isso só pode ser feito fixando a atenção naquilo que não é afetado por essas leis. Ponto final. Parece que esse finalzinho... Interessante a hora que fala aqui do... O iniciado tem o direito de exigir os segredos da natureza. Natureza com letra maiúscula. O nosso conhecimento de natureza é muito, muito pequeno ainda, muito insignificante.
esse conhecimento oculto, a verdadeira espiritualidade, etc., etc., e o que a gente fala aqui o tempo todo, é um conhecimento da natureza. É exatamente isso. Leis naturais e energias naturais que a gente não tem acesso ainda, mas existem, né? E a senda espiritual é uma conexão com isso. Ele, a no gente início está dessa falando última... aqui... Pode falar, Maurício. Esse início dessa última parte da leitura que eu fiz, ele define bem, né? Quer dizer, fixa o olhar e a audição naquilo que é invisível e inaudível. Vive no eterno. Quer dizer, é você fugir do temporário, né? do que não é permanente, né? Do que é... Como é que eu Isso vou é falar? a regra Real, né? Do que... 20-21. Hein? Isso é a regra 20-21 da segunda parte. Lembra que a gente leu Sim, semana sim, sim. passada? Tá, eu não estava lembrando aqui, mas é isso. Totalmente paradoxal, né? Escuta somente a voz que não tem som e a 21, como encerra, olha somente para o que é invisível, tanto para os sentidos internos como para os externos. Foi quando eu falei assim, gente, me quebrou totalmente, porque ainda estava pensando nos sentidos internos. Agora, você pensar que não existe nem esse sentido, ir além, não é que não exista, ir além dos sentidos, inclusive internos, aí é demais. Eu me lembro sempre, ao falar dessa coisa do inaudível, né, que eu quero ler com calma e reler e estudar A Voz do Silêncio. E outro dia, lendo um artigo na revista Sofia, ela traz lá, eu até comentei contigo outro dia, Raquel, os versos de um fragmento de A Voz do Silêncio, que diz muita coisa disso que a gente está falando. Tem paciência, candidato, como quem não teme fracasso, nem corteja o êxito. Fixa o olhar da tua alma na estrela cujo raio tu és, a estrela chamejante que brilha nas escuras profundidades do ser permanente, nos ilimitados campos do desconhecido. Acho que isso resume bem essa... Você está com o Luz do Caminho na mão, hein, Maurício? Eu estou aqui. Gente, eu pego ele. Acho que é o 64 ou 66, aí fala sobre a natureza. E também na segunda parte, né, ele vai falar mais da natureza e ele vai falar: indaga a terra, ao ar e à água sobre os segredos que eles guardam para ti. Essa é a 15. 16. Indaga os seres sagrados da terra sobre os segredos que eles guardam para ti. E aí fecha com: indaga do mais íntimo do uno segredo final que ele guarda para ti ao longo das eras. Mas é isso. Mas foi muito bom o nosso estudo, hein? Eu só queria comentar que na página 104 tem uma frase que eu acho muito importante destacar, que é o seguinte: né, então, quem está nesse caminho do ocultismo e essa pessoa, né, que já conseguiu escapar desses grilhões do karma. Aí ele comenta no final da página: ele não abandona, por causa disso, a existência que está experimentando. Acho importante falar isso, porque muitas vezes parece que a pessoa que está no caminho espiritual, e aí me lembra a Luciana, que no começo da nossa conversa aqui falou: mas eu gostaria de ter mais tempo e tal. Mas a pessoa que está trilhando o caminho espiritual, ela está aqui, ela também está no caminho ela também está trabalhando. Ela não para tudo para seguir fazer só isso. Um momento acho que sim, mas assim não é necessariamente. A gente que está fazendo nesse começo da jornada, a gente não pode abandonar, achar que que tudo é uma ilusão, né? Então não preciso mais
trabalhar, comer, não preciso mais me relacionar, porque isso também é uma esquizofrenia. É aqui que se faz, é aqui que a gente aprende. Né? Então, e várias vezes a gente, né, vê, escuta e tal, quer dizer, não adianta fugir para o Himalaia, não, entendeu? Não adianta ir por meio do mato e ficar sozinho lá sem... Você tem que estar vivendo no aqui e no agora, entendeu? Entendeu? Passar por essas provações, levar suas porradas, entendeu? Exatamente. Porque essa é a vida. Entendeu? Não adianta querer fugir da vida, não. Tem uma coisa também, pessoal. Digamos que a pessoa, eu me interessei por esses estudos e quero seguir em frente. Vem muita coisa boa, mas as coisas negativas que a gente carrega vêm junto também. Tem esse detalhe também. Não adianta fugir, não. Os dois lobos vêm juntos. Os dois lobos querem ser alimentados. A personalidade aparece, ela aparece para a gente, né, Sandra? Vem tudo junto, uma vez só. Tudo já é um pacote mesmo, é igual a Raquel falou. Aí você aprende a domar, né, esse eu interior e aprende ver qual que você vai alimentar, né? Então, assim, é muito nítido. Porque então você vê falar de personalidade, mas você só conhece ela através, entendeu? Desse confronto. Aí você se sente na arena da vida mesmo, né? E você vê que a natureza realmente ela não vai dar saltos, né? Você sente atuando, né? Então você vê essa possibilidade de plantar aqui e plantar lá, sabe? É muito bacana isso, sabe? E até pelas experiências dos mestres, né, da história que ele nos deixou, a gente vê que eles estavam aqui, né? É a dualidade, mas eles estavam aqui, mas estavam plantando já o seu futuro, e eles deixaram um legado muito grande, né? Pessoal, e saber que eles passaram por tudo isso que a gente passa também, eles passaram por isso também, eles já foram como a gente é. Eu também queria destacar esse final quando ela fala, portanto, tu que desejas conhecer as leis do karma, tenta antes te libertar destas leis. E isso só pode ser feito fixando a atenção naquilo que não é afetado por essas leis, que é o que o Sandro falou, comentou, o que é inaudível, né, e o que é invisível, a gente fixando no que é invisível e o que é inaudível, mas é aqui que se faz, né, e aqui é que a gente vai fazendo esse caminho. E como que é importante que mesmo as pessoas que estão mais avançadas no caminho, eu depois que eu li esse livro aqui junto com vocês, e me dá até medo de começar a tentar estudar mais e aprofundar, porque é muito cuidado que a gente tem que ter. É o tempo inteiro. Existe mais chance da gente estar indo para um caminho que, não, isso daqui eu estou livre, estou fazendo isso daqui sem apego, né? Livre de recompensa, com renúncia. E aí o tempo inteiro a gente está vendo que ela chama atenção aqui. Ela não, né? O mestre chama atenção. Mesmo quando a gente acha que não está livre, não tem, estamos produzindo karma, a gente naquele momento fala assim, né, pensa que pelo menos a gente vai estar eliminando algo negativo, que agora eu até esqueci como que ele coloca aqui, né? Então, o tempo inteiro, é uma autovigilância constante que a gente tem que ter. Então é isso, né, gente? Comentários, Margarida, tá quietinha. Comentários finais, gente, 8h33 já, mas foi um estudo, a gente conseguiu concluir, estou muito feliz, um estudo maravilhoso, muito honrada por ter... E eu não tenho livro em mãos. Mas hoje você conseguiu acompanhar, né? Projetei ele na tela, né? Que eu sabia que ia ser mais difícil para você. Mas eu fico bem antenada, sabe? Eu leio algo, não todo ele que está ali no link, né? Mas Margarida.
Eu queria colocar aqui, então, terça-feira que vem a gente vai fazer os comentários sobre a palestra do Eduardo, não é isso? Isso, isso. E aí, na outra terça, a gente já começaria o estudo do Autocultura? Não, a gente está preparando umas palestras para esse mês de julho, que seria com o pai do Hussein, com o Félix e com o Otávio, se der. Mas são essas pessoas que a gente Quem é está o em pai do contato. Hussein? Ele É é da Fé Bahá'í, Maurício. Vai Bahá'í. falar sobre Bahá'u'lláh e a Fé Bahá'í. Você já fechou com sei. ele? Mas depois a gente conversa, Sandro, no Não. Tá. Não, então, quer dizer, antes de começar a autocultura, vão ter essas palestras do Isso. Félix, do Isso. pai do Hussein, e mais quem que você falou? Otávio, estou pensando em chamar ele. Do Otávio Marquezine. Tá, Isso. ok. Gente, para mim foi uma honra estar com vocês nesse estudo maravilhoso. Tem 100 palavras. Vou ficar como o Sutra 2021 aí. 100 palavras. Margarida. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado, gente. Fiquem em paz. Boa noite.